Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre por que que os governos gastam, como eles gastam e principalmente como funciona isso, né? Por que que ele imprime dinheiro? Na verdade, quem imprime dinheiro? É isso que eu quero mostrar para vocês através desse vídeo, os resultados da inflação e tudo mais. Vamos lá. Por que que então o governo imprime dinheiro? O governo normalmente imprime dinheiro, principalmente para cobrir as despesas que excedem as receitas de impostos. O governo ele se financia através de impostos e ele vai cobrir os déficits a partir de impressão de dinheiro. E, imediatamente, ele evita um aumento de impostos ou um endividamento. Mas no médio e longo prazo, isso não é bem assim que funciona. O que que isso gera normalmente? Isso gera inflação. O governo vai imprimir dinheiro, o que vai pressionar a demanda, né? Você vai ter um aumento, um deslocamento da demanda, sem a contrapartida, que seria a produtividade, e por parte da oferta. Então, sem essa contrapartida, a gente tem um aumento da inflação. Normalmente é isso que gera. Mas vamos entender direitinho, na verdade, quem que imprime o dinheiro. Se é o governo como executivo, o governo como legislativo, o Bacen, quem é que imprime dinheiro? Quem imprime dinheiro, na verdade, quem é o, o dono, né, quem controla a emissão de moeda é o Banco Central. No nosso caso, é esse cara aqui que aparece na foto. Acho que essa foto é de Brasília, porque aqui em São Paulo ele é bem diferente, esse prédio. Então, quem imprime o dinheiro vai ser o Banco Central. Ele vai ser o emissor de moeda. Ele vai ser o cara que vai controlar a oferta de moeda. Então, a partir até 1964, quem controlava a emissão era o Tesouro Nacional. Depois disso, o Banco Central, em meados de dezembro, assume a emissão de papel moeda e moeda metálica. E isso acaba uniformizando a estabilidade monetária. Nesse caso, o dinheiro ele é impresso ou emitido. Por que ele é emitido? Pela autoridade monetária, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais tanto papel moeda. Papel moeda que eu digo notas, né? A gente vai ter bastante o DV, que a gente chama que é os depósitos à vista, que influencia um multiplicador monetário. Então é isso que o Banco Central vai fazer. Ele vai emitir uma quantidade de moeda, ou seja, uma base de moeda para os bancos comerciais. E os bancos comerciais vão multiplicar essa moeda através da moeda escritural. Então, quem emite a moeda base é o Banco Central. Quem emite a moeda escritural, vamos tentar ilustrar melhor aqui. Vamos supor que eu sou o Banco Central e disponibilizo uma quantidade de moeda. Essa moeda vai para o banco comercial e a partir do momento que eu emito um pagamento, a Ana Beatriz, tipo, pessoa física, emite o pagamento, cai em depósito à vista em um banco, vai ter o recolhimento da reserva e a partir disso vai, por exemplo, 20%, então se eu tive R$ 1.000, 20% seriam 200, então 200 fica como reserva e 800 o banco pode continuar emprestando. E aí se dá um multiplicador monetário. É uma forma da gente medir também a velocidade da moeda. O quanto essa moeda está se multiplicando além daquela moeda base que existia antes. Então, os bancos comerciais, eles vão pegar essa moeda base e eles vão multiplicar essa moeda. E a partir da multiplicação da moeda, ela não é mais base, ela é moeda escritural. Mas a moeda é a base monetária, né? Aumenta, portanto, a base monetária. Então, à medida que eu aumento o multiplicador monetário,
ou seja, aumenta a quantidade de vezes que essa moeda vai passar de mão em mão, eu aumento o multiplicador e aumento a velocidade da moeda. O Bacen, ele controla a oferta monetária e nós, pessoas físicas, e o banco comercial, ele controla a demanda por moeda. Então, nós demandamos moedas. Eu preciso de moeda para conseguir suprir com as minhas necessidades. E o banco comercial precisa de moeda para suprir com as necessidades dele, tanto com obrigações, quanto as obrigações junto ao Banco Central, quanto as moedas que ele precisa para fazer o seu operacional, enfim, e conseguir emprestar mais moedas escriturais e prosseguir esse processo. Bom, e aí a gente vai tentar entender como que o Banco Central ele emite essa moeda, como que ele controla essa emissão de moeda base. E ele tem 3 meios principais na verdade aqui tá 4, mas vocês vão entender. Ele tem 3 meios principais de controle de moeda. O primeiro controle é a partir da taxa de juros. Mas por que eu coloquei 4 aí, né? Porque a taxa de juros, ela vai influenciar os outros 3 métodos de controle. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre liquidez e tudo mais. Mas a taxa de juros é o preço da moeda, ou seja, quanto custa aquela moeda. E um aumento da taxa de juros, portanto, é a mesma coisa do que o dinheiro ficou mais caro. Então, à medida que eu aumento a taxa de juros, o meu dinheiro fica mais caro. Consequentemente, os títulos públicos ficam mais atrativos. Por quê? Porque se eu aumento a taxa de juros, eu estou aumentando o prêmio de risco por um certo título, ou seja, por uma certa dívida, ou por um certo... Normalmente é por uma certa dívida, por um certo papel. Então, eu pego esse título do governo e, como ele está me pagando mais, ele fica mais atrativo. Eu diminuo a liquidez de moeda do mercado. Então, se eu aumentar a taxa de juros, o Bacen vai me pagar mais no futuro por emprestar a ele esse dinheiro, ou seja, por comprar esse título. O movimento, portanto, é assim: à medida que eu aumento a taxa de juros, o intuito é diminuir a base monetária. À medida que eu abaixo a taxa de juros, o intuito é aumentar a base monetária. Isso acontece de forma rápida. Por isso é que eles usam a taxa de juros de forma rápida, que eu digo assim, é uma reação normal de acontecer, né? Por isso que eles aumentam a taxa de juros, a fim de que as pessoas tirem o dinheiro da produtividade, do setor produtivo para o setor especulativo. Então, eles querem diminuir a base monetária, eles aumentam a taxa de juros. Eles querem aumentar a base monetária, eles diminuem a taxa de juros. Se eu diminuo a taxa de juros, consequentemente o crédito fica mais barato e eu consigo gastar mais. Eu influencio a população a gastar mais. E aí, voltando para cá, a gente vai ter 3 formas do Banco Central de controlar essa emissão de moeda. Então, eu já expliquei como funciona a taxa de juros e a gente vai para o mercado aberto, Open Marketing. O que é o Open Marketing? É exatamente a compra e venda de títulos públicos pelo Banco Central no mercado aberto. Então, é exatamente quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele tende a vender mais títulos e reter mais moeda. Se ele diminui a taxa de juros, ele tende a liquidar mais títulos e soltar mais moedas, ou seja, ele compra os títulos e despeja na economia moeda. Essa é a forma mais rápida que existe o efeito dela é muito rápido. Então, o objetivo dela, que é liquidez diária e influência direta na taxa de juros,
ele acontece de forma muito rápida através da operação de open marketing. Como próximo, a gente tem aqui a taxa de redesconto. Bom, a taxa de redesconto é um socorro rápido que a gente chama. Normalmente são os empréstimos do Banco Central para instituições financeiras com garantias de ativos. Então, o objetivo principal é suprir a falta temporária de liquidez nos bancos, né? Acontece, mas acontece bem menos hoje em dia, é bem controlado e tem uma velocidade rápida, mas normalmente o objetivo dele é emergencial, é basicamente emergencial. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a dinâmica, como que ele funciona. Os três, né? O compulsório, por sua vez, é o cofre regulatório. Então, lembra que eu falei que existe uma taxa de reserva? É o percentual dos débitos, normalmente, que os bancos devem recolher ao Banco Central. Então, o banco comercial, ele tem uma conta lá no Banco Central. Nessa conta no Banco Central, a partir do momento que ele recebe um depósito à vista, parte desse depósito à vista vai para essa conta do Banco Central no final do dia. E isso vai sendo contabilizado à medida que os depósitos à vista vão caindo. Então, o compulsório é o percentual de reserva que os bancos devem recolher para o Banco Central. O Banco Comercial deve recolher para o Banco Central. E ele normalmente é um valor imobilizado do Bacen, tá? No Bacen, no caso. Ele é um valor imobilizado no Bacen. Qual é o objetivo? O objetivo é realmente controlar a quantidade de crédito e liquidez da economia. Então, de forma mais estrutural, digamos assim, é realmente uma forma, como é que eu vou te dizer? Instituída, realmente, de controlar a quantidade de crédito e liquidez. Porque imagina o seguinte, se eu não tenho essa taxa de reserva, essa taxa de reserva vai colaborar para o meu multiplicador monetário. Se ela contribui para o meu multiplicador monetário, consequentemente, isso pode gerar inflação. Isso pode agravar ou pode pressionar a inflação, porque eu tenho mais moeda circulando, portanto, os itens pressionam a demanda e ainda fica um pouco mais caro. Então, nesse caso do compulsório, a velocidade normalmente é lenta. Na verdade, ela é uma velocidade gradual. Por quê? Porque é um percentual que os bancos vão reajustando ao longo do tempo. E aí, como dinâmica, deixa eu colocar aqui. Como dinâmica, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não sei se eu consigo compartilhar. Qualquer coisa eu coloco na edição, né? Então vamos lá, vamos por instrumento. Bom, eu tenho um instrumento Open Marketing e a ação dele. A ação dele é compra de títulos. Se o Bacen compra títulos da população. Se o Bacen compra título, que é a ação, há um aumento na base monetária. Então o Bacen retira os títulos da população e injeta a moeda. Então a gente vai ter uma expansão de liquidez. Se eu tenho o Open Marketing de venda de títulos, que é o inverso, eu tenho uma redução da base monetária. Por quê? Porque o Bacen coloca títulos e retira a moeda. Então ele vai vender para mim o título e eu vou dar a ele a moeda. Se eu dou a ele a moeda, logo a moeda está alocada no Bacen, presa, digamos assim, e há uma retração de liquidez da economia. Além disso, a gente tem a taxa de juros. Então, a taxa de redesconto. Como que funciona? Se eu tenho uma taxa de redesconto baixa, há um aumento da base monetária. Por quê? Porque os bancos conseguem liquidez de forma mais fácil, há mais crédito na economia e, por consequência, há um possível aquecimento econômico, como a gente já havia dito antes. Se eu tenho uma taxa de redesconto alta, consequentemente, eu tenho empréstimos que ficam mais caros, portanto, eu diminuo minha base monetária, as pessoas vão, em tese, né, em teoria, se endividar menos, porque o crédito está mais alto, o sistema bancário fica mais caro, e eu tenho uma menor expansão do crédito, o que diminui, o que contém a pressão inflacionária. No caso do compulsório, eu vou ter
Se eu tiver uma redução do compulsório, eu tenho um aumento da base monetária. Por quê? Porque eu tenho uma maior disponibilidade de crédito. Lembra que é o compulsório. O compulsório é exatamente o percentual de depósitos que os bancos devem recolher ao Banco Central, né? A quantidade ali, a reserva que eles devem recolher ao Banco Central. Se eu reduzo o compulsório, portanto, aumenta a base monetária e eu tenho maior disponibilidade de crédito. Se eu aumento o compulsório, eu tenho uma redução da base monetária e, consequentemente, uma menor disponibilidade de crédito. Beleza? Então, é assim que existe a impressão de dinheiro por parte do Banco Central, da autoridade monetária. Aí você vai me perguntar, Ana, então o resultado da inflação vem do Banco Central e não do governo? Então não é o governo que se endivida, é o Banco Central que por sua vez, emite moeda e aumenta a base monetária e causa a inflação consequentemente? E aí eu vou te dizer, depende, mas majoritariamente não. Por que depende? Porque se eu tiver uma política monetária mal feita, ou seja, política monetária quem faz é o Banco Central, política fiscal quem faz é o Poder Executivo, enfim, é o governo em si. Se eu tiver uma política monetária mal feita, sim. Então, o que é uma política monetária mal feita? Ou seja, sem previsão. A política monetária mal feita, normalmente, é aquela que eu tô com inflação em alta, eu tô com endividamento alto e um aquecimento da economia, e mesmo assim eu persisto em juros baixos. Isso é uma política monetária contraintuitiva, né? O mercado olha para isso e pensa, o Banco Central ele está agindo de acordo com clareza, de acordo com a política monetária, realmente que ele deveria fazer, ou ele está agindo por interesses políticos. Por isso que é tão importante a independência e a transparência do Banco Central. Transparência através de atas, do cupom, através dos relatórios que o Banco Central emite no site dele, através a conversa que o Banco Central tem com a população. Ou seja, é o quanto o Banco Central está ouvindo o que está acontecendo na economia e o quanto ele está respondendo para a economia uma ação coerente ao que ele está vendo. Então, isso é o certo, digamos assim, é a política monetária correta. Se ele está vendo um superaquecimento e ele mantém a economia, ou a taxa de juros lá embaixo, então os agentes começam a desconfiar do Banco Central, o que pode agravar ainda mais uma crise. E aí, isso sim, realmente é bem problemático. Então, por isso que eu falo depende, nesse caso. Mas majoritariamente, não. Majoritariamente, não. Majoritariamente é realmente o governo que acaba emitindo, que acaba gastando mais do que deveria. E aí vamos explicar um pouco dessa dinâmica. Então, o governo e o Tesouro Nacional, eles têm um papel muito importante em relação a isso. Eu não lembro se vocês lembram, mais no começo do vídeo, eu falei que antes quem controlava a moeda não era o Banco Central, era o Tesouro Nacional. E agora, o Tesouro Nacional é um órgão do Ministério da Fazenda. Então, o governo, por meio do Tesouro Nacional, que é um órgão do Ministério da Fazenda, emite título de dívida pública, com o objetivo de captar recursos do mercado financeiro, né, no mercado financeiro, para financiar as despesas do governo federal que excedem as receitas arrecadadas. Então, os títulos são promessas futuras de pagamento do governo. Mas imagina que hoje o Banco Central ele está falando que vai me pagar 15% daqui 2 anos. E quando chegar a conta daqui 2 anos, ele vai pagar quanto? Para daqui quanto tempo? Então, isso, na verdade, é praticamente um esquema de bola de neve. Porque
ele começa a se alavancar demais. No caso, os títulos da dívida começa a crescer por conta dessa relação entre governo e Tesouro Nacional, que emite títulos de dívida pública, captar recursos e financiar as próprias demandas do governo. Bom, então vamos supor agora que o governo aumente gastos. O que acontece, portanto, se o governo aumentar gastos? De imediato, o que acontece é um aumento da demanda. E como eu expliquei para você, se eu tenho um aumento da demanda sem o aumento da oferta como contrapartida, através da produtividade, porque a gente só aumenta a oferta de produtos ou oferta da economia no geral, através de produtividade, eu pressiono a inflação e aumento, consequentemente. Qual o resultado? Eu diminuo o poder de compra da população. Então, o que hoje, vamos supor aqui, ó, eu tenho 2 canetas e um microfone. O que essa cesta de produtos aqui, a gente trata como cesta de produtos. Essa cesta de produtos, vamos dizer que eu gastei R$100 para comprar esses 3 produtos. Essa cesta de produtos, eu não vou conseguir comprar novamente por R$100. Pode ser que eu consiga comprar... Então, pode ser que eu consiga comprar somente essas 2 canetas com R$100. A mesma quantidade de dinheiro, compra menos produtos. Por quê? Porque eu diminuí o poder de compra da população. O que isso significa na prática? Significa, se você comprava 10 pacotes de bolacha, em determinado momento você vai comprar 9, você vai comprar 8, você vai comprar 7. E assim, na melhor das hipóteses, né? Porque às vezes você diminui drasticamente através da inflação a quantidade de produtos que a população consome. E aí é um problemão, porque imagina, você compra menos produtos, você desestimula a economia, porque a inflação está muito alta e as pessoas não conseguem comprar, então tem um problema de demanda no começo, depois começa a ter um problema de oferta, e isso vai cada vez piorando mais. Bom, beleza. Qual que é o segundo problema em relação a diminuir aumentar a inflação? É a perda real da moeda. Então, em relação às outras moedas, em relação à taxa de câmbio e tudo mais, a nossa moeda perde o valor e, consequentemente, dólar mais alto, moedas estrangeiras mais altas, enfim. Eu vou fazer um vídeo sobre dólar alto, acho que é melhor para explicar, mas dólar alto significa toda a cadeia produtiva mais cara. E se eu tenho uma cadeia produtiva mais cara, eu impulsiono ainda mais essa inflação para cima, porque os preços aumentam mais, e se os preços aumentam mais, consequentemente, consumo menos. Então, para conter a inflação, o que acontece? O que precisa fazer? Como a gente já viu anteriormente, o que precisa fazer? Eu aumentei a inflação, aumento da DA, a partir do aumento da demanda agregada, e aí eu preciso aumentar a taxa de juros. Lembra que a gente conversou agora há pouco? A dinâmica de aumento de taxa de juros, o que acontece com o redesconto, o que acontece com o compulsório, o que acontece com a operação de mercado aberto? Eu preciso deixar o meu dinheiro mais caro para que as pessoas gastem menos. Eu preciso ter a partir da taxa de juros alta, um deslocamento do dinheiro da parte produtiva dessa economia, que está gerando emprego e tudo mais, para a parte especulativa, que é o mercado financeiro. Por que isso acontece? Isso é normal, vai acontecer mesmo. Você aumenta a taxa de juros, você aumenta o custo de oportunidade sobre o dinheiro. O custo de oportunidade fica muito alto de não estar alocado na taxa de juros. Então, você tem que deixar na taxa de juros para suprir o custo de oportunidade. Então, aumenta a taxa de juros, tira o dinheiro do setor produtivo para o setor especulativo. Isso é bom? Não, isso não é bom. É necessário, trade-offs, né? A economia é feita de trade-offs.
É necessário, mas não é bom. Por que não é bom? Porque o setor produtivo é quem realmente faz a oferta, né? A oferta aumentar, é quem realmente desenvolve, cresce a economia. São pessoas trabalhando, recebendo, renda aumentando. Se eu tiro do setor produtivo para o setor especulativo, são pessoas que deixam de produzir, ou seja, pessoas que deixam de abrir mais fábricas, pessoas que deixam de consumir e tudo mais, para colocar no setor especulativo, taxa de juros muito alta. E isso, taxa de juros alta, encarece o crédito. Então, mais um fator que causa um problema nesse sentido de produtividade, porque normalmente o setor produtivo pega crédito, pega mais crédito, né? Encarece mais ainda o crédito. E a gente pode fazer um vídeo só falando sobre crédito, sobre aumentar juros, sobre qual é a relação que alguns economistas pensam sobre a relação de crédito com inadimplência e com taxa de juros. E isso, consequentemente, compromete a produtividade da nossa economia. E aí, por fim, a gente... Não, por fim não, que faltou dois, né? A gente tem um efeito crowding out. O que é o efeito crowding out? O efeito crowding out é do investimento privado. Então, o governo vai absorver recursos disponíveis no mercado que limitam o acesso de empresas e famílias a financiamentos, o que inibe o crescimento econômico. Então, é como se eu pegasse esse dinheiro que seria produtivo, esse dinheiro que estaria na iniciativa privada, ali gerando crescimento, e mandasse esse dinheiro para o governo, para ele suprir as próprias necessidades. E não necessariamente retorna esse dinheiro, porque ele não retorna em produtividade e não retorna em desenvolvimento. Pelo contrário, né? Muitas vezes, no caso do Brasil principalmente, nem sempre retorna em desenvolvimento. Normalmente é mais dívidas com coisas que não causam desenvolvimento, que seria educação, pesquisa, desenvolvimento, saúde, construir um ambiente que proporcione crescimento econômico. Não, o governo não está gastando nesse sentido, ele está gastando no sentido de dinheiro para político, campanhas, enfim. Então, nesse sentido, é bem precária a situação. E aí, o resultado disso tudo, normalmente, é o aumento de dívida pública. Se eu tenho um aumento de dívida pública, eu também tenho um aumento de pagamento de juros da dívida. Né? Ao invés de pagar a minha dívida, eu estou pagando os juros da dívida, eu não estou pagando a dívida em si, o que restringe investimento em áreas sociais e de infraestrutura, como eu expliquei agora. Então, ele não está criando um ambiente melhor, ele não está investindo em saúde, educação, área social, infraestrutura, que seria rodovia, que aumente a produtividade, no caso, né? Que aumente a produtividade. Não, ele não tá investindo nisso. E quanto mais ele aumenta a dívida e quanto mais ele tem que pagar juros sobre a dívida, mais ele restringe esses investimentos em áreas sociais e infraestrutura. E o terceiro ponto, e o último ponto, no caso, é o risco de default e o calote. Então, nesse caso especificamente, do risco de default e de calote, qual é a questão? É a proporção da dívida. Qual é a proporção da dívida? Vamos ver aqui. É a relação entre a proporção da dívida pública em relação ao seu PIB. Então, no caso, abril, a gente teve uma proporção, valores que foram confirmados pelo Banco Central. A gente teve uma proporção de 70, abril de 2025, tá? Quando eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô fazendo em outubro, no caso, mas tô vendo para abril. Então, abril, 76%, maio, 76,1%, junho, 76,6% em relação ao PIB, ou seja, a produtividade do país, e julho, 77,8%. Agora vamos ver, vamos fazer uma comparação aqui, no caso do
Japão. Para eu explicar para vocês o que eu quero dizer. Bom, o Japão tem uma proporção em 2022 de 256% da dívida em relação ao PIB. 2023, 252%, 236%, 230%. Você vai me falar, Ana, mas então o Japão tá pior. Depende. Qual é a capacidade de pagamento do Japão? Ele exporta tecnologia. O que o Brasil exporta? O Brasil é mais focado em exportar e desenvolver setores primários da economia. A questão toda é a capacidade da produtividade econômica. Nossa, tem 40 minutos esse vídeo. Gente, eu nem sabia, sabia? Não tinha percebido que tinha 40 minutos. E existe, enquanto ele tá carregando aqui, eu vou falando sobre outra coisa. E aí existe uma outra questão. O Banco Central, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre desenvolvimento, pesquisa, sobre emprego, desemprego. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, sobre fomentar a economia. A função do Banco Central é exclusivamente o controle da inflação. Não é função do Banco Central. Aí você pode achar certo, você pode achar errado, o que for, não tem problema, você pode achar o que for, mas a função do Banco Central é realmente controlar a inflação, controlar o nível de preço da economia. Essa é a função do Banco Central e por isso que eu disse para vocês que ele tem que ser coerente, ele tem que ser transparente para que através de expectativas ele consiga alcançar mais fácil, né? O objetivo dele, que é diminuir a inflação. Então, no caso, o Brasil, ele é baseado em commodities. É uma primarização da economia, ou seja, soja, carne, minério. Isso é errado? Não, não é errado. É o que salva a nossa balança de pagamentos. Não é errado. A questão é que a gente foca os nossos gastos em coisas que não aumentam o desenvolvimento, como eu disse para vocês anteriormente. A gente acaba gastando muito, pagando a nossa dívida, os juros da nossa dívida e fomentando mais ainda a nossa dívida, ao invés de gerar esse desenvolvimento, um ambiente bom para a indústria, para avançar escolas técnicas ou qualquer coisa nesse nicho, nesse gênero assim de produtividade, de aumento de produtividade real. E além disso, a gente tem boa parte da nossa balança de pagamentos focada em receitas a partir de exportação, a gente fica muito suscetível à volatilidade de preços globais. Então a gente fica muito suscetível a qualquer volatilidade de preço. Pode ver diversas crises que teve fora do Brasil, o Brasil acaba sugando essas crises. Por quê? Porque a nossa economia, ela tá, enfim, existem várias jabuticabas na nossa economia, mas a nossa economia, ela tá muito suscetível à demanda de exportação externa de produtos muito mais em conta do que uma economia industrial como o Japão. Eles têm uma dinâmica diferente, né? Eles têm uma dinâmica de consumo diferente. O Ocidente tem uma dinâmica de consumo muito diferente do caso do Japão. E a capacidade de pagamento da dívida do Japão, por ser uma economia industrial e tudo mais, de produtos não primários, é muito maior. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha feito sentido. Mande dúvidas caso vocês tenham. Se vocês querem mais conteúdo de economia mesmo aqui no canal, eu gosto mais de conteúdo de economia monetária. Tem vários pontos aqui dentro que a gente consegue falar ainda, como por exemplo, a questão do crédito, como funciona o crédito, a questão do Open Market em desconto. É que nesse caso o Open Market em desconto eu realmente coloquei aqui
tudo que vocês deveriam saber sobre isso. Mas se vocês quiserem que traga, por exemplo, algumas questões para resolver aqui, também dá para trazer. Esse daqui a gente sanou. A gente também pode fazer vídeo sobre governo e Tesouro Nacional. Enfim, tem várias coisas que dá para conversar aqui, que dá para trazer vários assuntos interessantes para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, comenta. Se você gostou, compartilha com seus amigos, curte, comenta. E é isso, pessoal. Até a próxima.